Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados irmãos que nos acompanham mais uma vez na nossa EBD Online. A graça e a paz para todos que nos acompanham de casa. Hoje nós temos a nossa lição 8, aula de número 10. Fica aqui mais uma vez a nossa oração e o nosso pedido pelo irmão Samuel, nosso apresentador oficial, que ainda está se recuperando da cirurgia, mas já está bem melhor para a glória de Deus. Hoje nós temos aqui o nosso convidado, mais uma vez, o missionário Ricardo. Ele vai estar tratando da aula de nome O Shabat dos Crentes, Hebreus capítulo 4, dos versículos 1 a 11. Hoje, para começar, nós temos aqui o nosso comentarista e também apresentador que os amados irmãos já conhecem, já acompanham aqui, Igor Tiengo. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Que Deus abençoe essa aula, Deus abençoe o missionário Ricardo, que vai trazer hoje a explanação desse texto. E vai ser sabatinado também, né? Porque não é porque só tem 2 apresentadores hoje que não vai ser, não, porque hoje vai. É verdade, é verdade. E outra, como é a segunda vez, né, professor Igor? A gente já pode puxar mais, não é verdade? É claro, porque na primeira vez ele ainda está se adaptando, né? Na segunda vez, então, agora vai. Já está acostumado já. Professor Ricardo, mais uma vez um prazer tê-lo aqui conosco. Graças e paz a todos, graças e paz aos irmãos que estão nos ouvindo. Deixo logo um versículo que não está na Bíblia, é um versículo apócrifo. Hoje, se ouvirdes este podcast, não endureçais o vosso coração. Amém. Então, parafraseando, né, o versículo, capítulo 3, versículo 15, né, onde o autor de Hebreus cita, né, uma mensagem, ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Então, deixo essa mensagem porque essa paráfrase, né? Não que nosso podcast tenha a mesma estatura, que claro, que é a palavra de Deus, mas no sentido de que o que nós pretendemos fazer aqui é meditar realmente sobre a palavra e sobre a importância de não negligenciarmos com a palavra de Deus. O autor de Hebreus, ele vai numa sequência. Essa epístola que fala de alta cristologia, ou seja, uma teologia voltada para apresentar a pessoa de Cristo. Ele ressalta em todo o transcorrer dessa epístola a importância de não tirarmos os olhos do autor e consumador da nossa fé. E onde é que o próprio Cristo se revela? Nas Escrituras. Então, esse é o panorama do nosso podcast hoje, dado a sua importância nesse sentido, desse alerta que o autor da epístola renova, né? Ele já tinha renovado no capítulo anterior e agora, já tinha feito, perdão, no capítulo anterior e neste agora ele renova. Amém, professor Ricardo, amém. Fica aqui o nosso agradecimento especial mais uma vez aos amados irmãos que estão aqui na equipe técnica, nos bastidores, que ajudam para que tudo isso aconteça, tenha toda essa qualidade, não só no áudio, como também no som, o irmão Irã e o irmão João Lucas. Muito obrigado. E agradecer também ao escritório Lira e Aragão, né, por mais uma vez ceder esse espaço, que tem sido muito bom. Eu acho que tem sido bem proveitoso, não só para a gente, também em questão de conforto, mas também a questão visual, né? Porque é bonito demais aqui, né? E a Joy Mugs também, né? As canecas ainda. Vocês ainda vão receber a explicação mais tarde dessa logo aqui que tem na caneca, porque às vezes a gente mostra assim, né? A pessoa, mas o que essa logo tem a ver com a igreja? Daqui a pouco vocês vão saber, vocês vão acompanhando aí a nossa evolução e daqui a pouco vocês vão ver o que vai ser a TV IBS. É verdade. Tem água benta, tá? Pra gente beber. Pra ter unção. Direto do Rio Jordão. Eu achei que ia dizer do Mar Morto, mas ia tá pesa a água. Aí não dá pra beber, o Rio Jordão ainda dá. Professor Igor, poderia fazer a leitura do texto e já a oração inicial? Amém. O texto está em Hebreus capítulo 4, dos versículos 1 ao 11. E diz assim: portanto, ainda que nos tenha sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, tememos que alguns de vós pareça ter falhado, porque as boas novas também foram pregadas a nós, assim como a eles. Mas a palavra da pregação de nada lhes aproveitou, porque não foi acompanhada pela fé nos que a ouviram. Porque somos nós, os que temos crido, que entramos no descanso conforme ele disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem completas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar, ele assim se referiu ao 7º dia. E no 7º dia, Deus descansou de todas as suas obras. E nesse mesmo lugar diz outra vez: não entrarão no meu descanso.
Portanto, visto que restam alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez certo dia, chamado hoje, depois de passado tanto tempo, ao dizer por intermédio de Davi, como já havia sido falado antes: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Pois Deus não teria falado depois disso a respeito de outro dia, se Josué lhe houvesse dado descanso. Portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Pois assim como Deus descansou das suas obras, aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas. Em vista disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui reunidos para ouvir, para aprender da Tua palavra, para clamar ao Teu santo nome, para que nos dê o conhecimento e a sabedoria daquilo que o Senhor quer que nós saibamos para entrarmos nesse descanso, Pai. Que a Tua palavra seja viva e eficaz em nossas vidas. Que em nome de Jesus nós possamos ser iluminados por Ti para compreender cada uma dessas vírgulas, cada um desses pontos, cada uma dessas palavras que contém dentro da Tua Santa Escritura, meu Deus. Ilumina o espírito do missionário Ricardo para que ele possa expor a Tua palavra no dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus nós Te louvamos e agradecemos. Amém. Amém. Essa é uma daquelas aulas que tem a oportunidade de esclarecer um dos pontos que são muito, não controversos, mas bem debatidos e que gera bastante dúvida no meio cristão, que é: por que nós não guardamos o sábado? Por que antigamente se guardava o sábado? Por que a nossa denominação, por exemplo, não guarda? Por que outras denominações ditas cristãs guardam o sábado? Por que outras dizem guardar o domingo? Há diferenciação de dia e dia? Não há diferenciação. Mas, missionário Ricardo, o autor aqui começa com a advertência: temamos, deixe-nos temer. Diácono Ricardo. Como eu falei na abertura, toda essa parte da epístola ela é insistente em nos alertar quanto aos perigos da incredulidade e quanto aos perigos de não priorizarmos a palavra de Deus, o nosso devocional, a nossa oração. Então, uma pessoa que se converte ao Senhor, ela tem que estar atenta e vigilante quanto às disciplinas espirituais, dentre as quais eu destaco o devocional, conhecimento da palavra, a oração, a prática da oração e a prática do jejum. São 3 coisas importantíssimas. Então, quanto à questão do Shabat, né, tanto que o título deste podcast, deste estudo, é o Shabat dos crentes, fala do descanso, né, dos crentes, na realidade, no Senhor. E esse descanso, na realidade, aponta não apenas para... Não é uma questão de inatividade, não é uma questão do crente estar parado ou estar num estado de acomodação, mas é estar no descanso pleno no Senhor. É um estado de satisfação, de gozo da presença do Senhor e de, digamos, realização da sua vocação cristã. Ou seja, ser santificado, estarmos santificados e plenamente santificados quando da vinda do Senhor até nós. Então, com relação a isso, eu gostaria de pontuar essa questão que é muito importante. Com relação à advertência do autor, temamos, portanto. Temamos. Essa questão mesmo de não nos afastarmos, porque os exemplos são inúmeros na palavra de Deus, né? E aqui, nessa passagem, ele cita especificamente o povo de Israel na sua trajetória no deserto. Então, por que é que esse povo caiu? Esse povo recebeu ou não alertas, como nós recebemos hoje? Ele vai responder aqui, nós vamos tratar disso daqui a pouquinho, mas essa questão é importantíssima, porque é fundamental para o nosso futuro, para o nosso presente já como cristãos, né, na comunhão com o Senhor, na nossa vida cristã. Mas definitivamente, com relação à nossa passagem, né, após a morte, ou se for depois do arrebatamento da igreja, se isso acontecer antes, não terá mais volta. O que nós fazemos hoje aqui tem influência e definitivamente terá consequências no futuro próximo. Verdade. Professor Igor? E essa advertência também, eu acho que está muito ligado, eu não gosto de usar essa expressão, eu acho, não, mas os irmãos vão entender.
está muito interligado ao versículo 12 do capítulo 3, que ele diz: Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo que vos desvie do Deus vivo. Que é o que o povo fez no deserto, né? Eles viram, é o que eu até falei com os adolescentes na aula, o povo viu comida cair do céu, o povo viu um mar abrir no meio. Você tem noção do que é um mar abrir no meio? Eu fico maravilhado. Eu fico maravilhado quando eu vejo, por exemplo, um manguezal. Eu morei muito tempo na Praia da Brisa, lá no Rio de Janeiro, em Guaratiba. E, apesar do nome praia, é um mangue, que a maré sobe e desce. E eu ficava maravilhado em ver isso, como a água, aos poucos, ela vinha chegando e depois ela descia. Mas é algo natural do mangue. Mas imagina, você tá lá, do nada, vem um cara, vem um doido, bate o cajado no chão e abre no meio. Meu amigo, se ele consegue fazer isso, se um Deus dele faz isso, por ele, eu vou acreditar no Deus dele. Então, eu acho que está muito interligado essa advertência de temer, né, de achar que falhou, alguma coisa assim, e esse cuidado que está no versículo 12. Ainda com relação à sua fala, Arthur, há uma questão que você tratou logo no início, na primeira parte, com relação ao porquê que nós não cumprimos literalmente o Shabat, ou seja, o sábado, a guarda do sábado. Na realidade, a lei foi dada a Moisés, ela foi dada para ser cumprida, né, na antiga dispensação. E Cristo literalmente cumpriu toda a lei. Não é que ele revogou a lei, ele cumpriu a lei. E nenhum de nós seríamos capazes de cumpri-la literalmente na sua integridade, na sua totalidade. Ocorre que, com relação ao sábado, é um mandamento que o Senhor se referiu a ele como sendo um mandamento feito para o homem, e não o homem para o mandamento. O Senhor disse aos fariseus, quando eles criticaram os discípulos de Cristo que não guardavam o sábado na presença de Jesus, criticavam, olha, eles estão descumprindo o sábado. Aí Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Então, eles estavam apegados a um formalismo religioso de cumprir o sábado, mas não estavam cientes, ou pelo menos não queriam estar, a respeito do conteúdo da mensagem, da finalidade do sábado. Por que lá no início, na criação, Deus fez o sábado para o homem? Não foi para que o homem ficasse inativo, como eu disse, não foi para que o homem ficasse de pernas para o ar, não foi para que o homem simplesmente descansasse, foi para que o homem tivesse naquele dia uma consagração especial ao seu Criador, ao seu Deus. Não é? Naquele dia ele pudesse cultuar a Deus especificamente, naquele dia. Com a nova aliança, com Jesus Cristo, não é que a lei afrouxou-se, não é que Jesus disse agora está liberado, liberou geral e você não precisa mais cumprir o sábado. Pelo contrário, o padrão ético cristão é muito maior do que o padrão da antiga aliança, da legislação mosaica. Quando Jesus disse que não é mais necessário cumprir o sábado, ele está dizendo também que você não precisa mais cumprir o sábado, você precisa cumprir o sábado, o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta. Não é mais só um dia em que você vai se dedicar plenamente a adorar o Senhor. São todos os dias da semana, todos os dias da sua vida. Então você não vai cumprir só o seu compromisso com Deus, a sua devoção, o seu amor e a sua adoração para com Deus apenas num dia específico, ritualisticamente, num templo. Né? Você agora não, onde você estiver, na sua casa, no seu quarto, na rua, na escola, no trabalho, todos os dias são sábado para o cristão. É o dia de adorar a Deus. Entende? Por isso que eu falei da importância das disciplinas espirituais. Você só vai poder exercitar essa atividade se você tiver na prática dessas disciplinas. Oração, leitura da palavra, devocional, né? E jejum. Amém. Eu vou pegar aqui a nossa lição, um trecho da introdução. Se os amados irmãos que estão em casa quiserem acompanhar, tem aí o QR Code, é só apontar o celular para o QR Code, se estiver assistindo pela televisão, né? E ter acesso aí à revista online. E na introdução, não é isso mesmo? Isso, exato. É porque a parte técnica ela é mais aí com Irã, João Lucas e Igor Tiengo, entendem mais. Introdução. O livro de Hebreus é a grande dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento. É a carta mais citada, a carta que mais cita o Velho Testamento. Aquilo que era sombra torna-se concretização, a religião judaica era preparatória, provisória e simbólica. Quando Cristo veio, o judeu deveria se tornar cristão.
Na última aula vimos que a multidão acompanhava Moisés, não pôde entrar na terra prometida por causa da incredulidade, com exceção de Josué e Calebe. A ideia do autor aos Hebreus é tornar como exemplo aqueles que não entraram em Canaã e nos fazer pensar: houve morte. Aqueles que retrocederem e que não perseverarem de igual modo não irão entrar no Shabat de Deus. Missionário Ricardo, se quiser ficar à vontade para pontuar alguns pontos aí do texto, algumas colocações do texto. Ele fala especificamente da incredulidade, né? E fala que isso foi a causa deles não terem entrado na Canaã, né? Mas o que é a incredulidade? O que é a incredulidade? Só pode entrar em incredulidade aquele que pelo menos recebeu a mensagem da palavra. Não é incrédulo aquele que não a conhece. Então, no mínimo, alguém pregou para essa pessoa, alguém falou da mensagem de Deus para esta pessoa. No caso específico, esta pessoa pode ter crido e abandonado. E aí se torna não mais incredulidade, se torna apostasia. Apostasia é o abandono deliberado do conhecimento da verdade, o abandono deliberado do conhecimento da palavra de Deus, né, e a sua oposição a ela. Então, mas como isso começa? Por que começa do nada? Não, o autor da epístola, já me entreguei, né? Quase que fugiu. Quase. Aquela questão da autoria, né? O autor da epístola, ele alerta que, assim como aconteceu no deserto com aquele povo que estava em marcha, isso pode acontecer conosco a qualquer momento. Mas como isso se dá? Existe um processo, não é uma coisa que acontece, eu acordei hoje e eu decidi apostatar, eu decidi ser incrédulo. Não. Você tem uma fé genuína, você tem um amor genuíno, você tem um coração voltado para Deus, porém, cuidado com o coração, porque ele é algo que é muito enganoso, né? O coração é algo que nos engana, como diz a própria palavra. A incredulidade começa... Em Jeremias, que diz que mais enganosa que todas as coisas é o coração do homem. Enganoso é o coração, exatamente. A incredulidade ela não começa na mente, porque você leu algo e acreditou. Não, começa no coração. A fonte da incredulidade começa nos afetos, começa naquilo que você vê. E aí você vai começando a dizer, isso aqui é legal, não tem nada demais. Como eu gosto disso, eu vou abrir uma exceção. Mas é apenas uma exceção. Sabe? E de exceção em exceção o inferno está cheio. Então, começa com os afetos, e esses afetos vão afetando os pensamentos. Daqui a pouco, o fato de você abrir exceções e daqui a pouco outras exceções maiores vai levar você a ter desconforto no cumprimento da palavra. A palavra se torna um peso. Os mandamentos e os princípios do reino se tornam um peso. E aquilo vai trazer murmuração. Você vai fazer, mas vai murmurar. Você vai fazer, mas vai ser quase como uma obrigação. Você não vai cumprir os mandamentos de Deus e os princípios do reino por amor, como deve ser, mas porque você é apenas um mero religioso obediente. Ora, ninguém aguenta isso. E logo o próximo passo é simplesmente um abandono. Se você vive murmurando, vive desconfortável com o cumprimento da palavra, o passo natural é abandonar a palavra. Então esse é um processo. Então primeiro, começa no coração, nos afetos, cuidado com o que você coloca diante dos olhos, logo a seguir você abre as exceções, depois você começa a murmurar porque a palavra de Deus lhe cobra, lhe confronta, e você começa a murmurar, e da murmuração para a incredulidade é um passo. Então esse é o processo, e foi isso que aconteceu com o povo. Milagres salvam? Não. Você falou muito bem, o povo viu os milagres acontecerem no deserto, na saída do Egito. Para que servem os milagres? Os milagres não servem para tornar você filho de Deus. Os milagres servem para manifestar a glória de Deus no meio do povo. Quando o povo vê o milagre acontecendo, ele sabe duas coisas: que existe um Deus todo-poderoso, que os protege, que os guarda, que faz coisas impossíveis aos olhos humanos, portanto glorifica a Deus. E segundo, atesta, ou seja, mostra a veracidade da pregação daquele que fala a respeito desse Deus. Então, se você prega a respeito desse Deus e Deus atesta com o milagre, é claro que a sua pregação, né, bate com a mensagem, com a existência e a natureza desse Deus, né, maravilhoso, protetor, que livra os seus servos, que cuida deles de forma fantástica. Mas isso não salva. Milagres têm essa finalidade, mas não salvam. Por isso que muita gente viu milagres e ainda os vê hoje, mas apostatam da fé. Caem, não entram na Canaã celestial. O que é que salva? A palavra é bem clara. O que salva é a palavra de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, né? Não me envergonhe do evangelho,
porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, o poder de Deus se manifesta nos milagres, sim, mas para a finalidade da salvação, ela só entrará no seu coração e só fará morada se você estiver com os ouvidos abertos, os olhos abertos para a mensagem da palavra de Deus. Quando alguém prega a palavra e você desconsidera, ou você não dá a ela relevância devida, está incorrendo em sério perigo. Inclusive, nesse mesmo texto, na carta aos Romanos, Paulo vai dizer mais à frente que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como pregarão, ou como crerão se não há quem pregue? Né? É interessante a gente ver também que, por exemplo, o texto áureo da Bíblia, João 3,16, Deus entregou o seu único filho para todo aquele que nele crê. Aí muita gente diz, então é só eu acreditar em Jesus, né? Só que olha só, a gente vai acreditar em Jesus, tem que crer em Jesus. Ok. Jesus era o quê? O verbo que se fez carne. O verbo é a palavra de Deus. Ou seja, para você crer em Cristo, você tem que crer na Bíblia. E para você crer na Bíblia, você tem que ouvir pregações, você tem que ler a palavra, entender da palavra, você tem que viver a palavra. Então não é só dizer, eu acredito em Jesus e eu estou salvo. Essa questão de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é muito mais complexo do que apenas dizer que acredita, né? Inclusive, acreditar, até o diabo acredita em Deus, né? O diabo sabe que Deus existe. Então, Tiago só crê em mesmo Deus. diz isso, né? Se eu não me engano, no capítulo 2 de Tiago, ele fala. Você crê em mesmo. Deus, faz bem, porque até os demônios creem. É verdade. No salvo engano 14, Jesus diz, aquele que me ama é aquele que guarda as minhas palavras. Ele não está dizendo que aquele que o ama é aquele que nutre um sentimento para com Deus, que acha Jesus legal, poxa vida, Jesus é amoroso, Jesus é bom. Não. Que aquele que me ama é aquele que guarda as minhas palavras. Guardar não é no sentido de entesourar, é no sentido de praticá-las, de colocá-las em movimento na sua vida, de tornar a sua vida pautada na palavra. Tudo que você fizer, tudo que você pensar, está de acordo com os princípios do reino? Está de acordo com os mandamentos de Deus? Você conhece a palavra a ponto de usá-la como o único guia na sua vida, única regra de fé? Se você faz isso, você ama Cristo. Inclusive é o que Tiago diz, né? Nós não devemos ser ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Não simplesmente escutar a palavra de Deus, mas escutá-la e pô-la em prática na nossa vida. Exatamente. Eu queria trazer aqui na continuidade do texto o versículo 2, que aqui também já é mais um daqueles pontos, professor Igor, que o pessoal lê e muitas vezes entende de maneira diferente. O versículo 2 diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu a eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. O que eu quero trazer desse primeiro ponto da parte A do versículo 2 é que muita gente pensa que a salvação no Antigo Testamento ela vem pelo cumprimento da lei. Isto é, porque eles seguiram a lei, é porque eles guardaram a lei que a salvação deles está garantida. E aí no Novo Testamento a salvação não. No Novo Testamento a salvação vem porque eu creio que Cristo Jesus padeceu pelos meus pecados. Professor Ricardo, missionário Ricardo, o que é que o senhor acha? A expressão que o autor da epístola usa é muito significativa. Ele usa a expressão boas novas. Boas novas em grego, no texto, né, original foi escrito em grego, ela é dita evangelion, né? Evangelho, de onde vem a palavra evangelho no português. Nada mais significativo, né? Então, o que foi pregado para este... Bem autossugestivo, né? Autoexplicativo, né? O que ele diz aqui, que essas palavras, essas boas novas que foram anunciadas por Moisés e pelos profetas ao povo do Antigo Testamento, têm o mesmo peso e o mesmo peso de importância e a mesma função, a mesma finalidade, que é levar à salvação, que o Evangelho tem para nós do Novo Testamento, aquilo que é mostrado através do ministério de Cristo e da sua obra consumada na cruz. Então, não existe diferenciação. Isso que você falou é muito importante. Obras não salvam, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento. O que havia no Velho Testamento era uma linguagem diferente e um método diferente que Deus usava. Por quê? A revelação, como nós sabemos, é progressiva. Deus usa do seu amor e do seu cuidado e do seu zelo para que a mensagem dele seja revelada e de forma que as pessoas em determinado contexto, determinada época, elas entendam plenamente aquilo que Deus quer que seja revelado para ela naquele momento.
que é que eu quero dizer, melhor, na prática? Por exemplo, quando Deus fala de toda a ritualística do templo, inclusive com o sacrifício do cordeiro, com toda aquela parte, né, cultual, ele não está dizendo que aquilo salva, que aquela prática salva. Ele está apontando para aquilo que viria definitivamente lá na frente com a obra de Cristo na cruz. Se ele fala do sacrifício do cordeiro, ele está dizendo ao povo, olha, como vocês estão vendo esse cordeiro sendo imolado, alguém precisa morrer, alguém precisa ser imolado para que o pecado de vocês seja perdoado. Não é este cordeiro que salva, mas existe um outro cordeiro. E este outro cordeiro foi anunciado pelos profetas sucessivamente até chegar à revelação plena em Jesus Cristo, aquilo que o Igor falou, né? Cristo é o Verbo encarnado. Toda a revelação foi sendo dada ao povo progressivamente e chega na plenitude dos tempos em Cristo. E ele é a plenitude da revelação. Por isso, no capítulo 1 de Hebreus fala, né, que anteriormente foram dados pelos profetas, né, aos pais, aos patriarcas, né, aos patriarcas. Abraão já se sabia, na época de Abraão, apesar de não haver ainda a lei, que era pela graça que éramos salvos, né, pela fé. Abraão foi o pai da fé. Abraão não teve a lei mosaica e, no entanto, ele creu para a salvação. Olha só. Então, se a fé fosse, se a salvação fosse para ser salvo, para sermos salvos, fosse necessário obras da lei, Abraão não teria sido salvo, porque a lei não existia antes de Moisés. Sim. Não existia antes de Moisés. E, no entanto, Abraão foi salvo pela fé. Né? Tanto que ele é chamado pai da fé. Então é isso. A graça de Deus nos é ministrada através da fé, né? E isso, como dizem Efésios, é dom de Deus. Então, resume-se a isso. O Velho Testamento, eu falei aqui do Cordeiro, existe não só o Cordeiro, mas existem N outras figuras que são chamadas de tipos. Tipos. O que são tipos? Tipo, na linguagem teológica, e aí é claro que estamos entrando no teologuês, né, na forma como os teólogos falam, tipo são símbolos visíveis de realidades invisíveis. Né? Algo que você olha como um símbolo, não como uma realidade efetiva, que aponta para a realidade espiritual que você não está enxergando. Então, quando os antigos olhavam para o Cordeiro, eles tinham ali um tipo de Cristo. Quando o autor aqui cita Canaã como lugar do descanso, ele não está se referindo especificamente à terra geograficamente localizada lá em Israel hoje, nos dias de hoje. Ele está se referindo ao descanso em Deus, o nosso descanso definitivo e final, que é a nossa Canaã celestial. Né? Onde está a nossa Jerusalém celestial, onde está o templo definitivo, né? Onde nós habitaremos na presença real, física mesmo, do próprio Cristo, que já está lá, nos esperando. Professor Igor, para a gente encerrar a ideia do versículo 2, tomando as palavras do missionário Ricardo, nós poderíamos dizer então que no Antigo Testamento as boas novas eram sobre uma promessa que haveria de vir, enquanto que na Nova Aliança as boas novas são a concretização desta promessa que nós vimos, ou seja, no Antigo Testamento eles olhavam para frente e esperavam o seu Messias, e hoje nós olhamos para trás e sabemos que o nosso Messias já veio e já concretizou a obra que lhe era devida. Isso. Inclusive, isso me lembrou até um louvor antigo, que eu não concordo muito com essa frase, que é: o melhor de Deus ainda está por vir. Sendo que o melhor de Deus já veio, é Cristo. Aí muita gente fala, mas o melhor de Deus que ainda está por vir, que ele se refere é a vida eterna. Ok, mas melhor do que a vida eterna é aquele que se ofereceu para nos dar a vida eterna. Porque se não tivesse existido Cristo, a gente não teria isso. Então, eu vejo como justamente a diferença que a própria palavra de Deus nos traz, a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança, a promessa era de que o Messias viria, e a promessa da nova aliança é que o Messias voltará. Então, eu acho que é bem isso mesmo. Quando a gente fala sobre o descanso no Antigo Testamento, era a Canaã terrestre, né? Para eles, físico. Qual é o descanso físico de vocês? Chegar até a terra prometida. Só que para nós, a gente não vai chegar... Não, peraí que eu vou comprar uma passagem aqui, vou lá para Israel. Não é isso. Mas é a Canaã celestial. É a terra prometida nossa, que é a terra celestial, vamos dizer assim, né? O céu, como popularmente é conhecido. Então, nós vamos morar no céu. Essa é a nossa promessa. Só que a gente só vai chegar lá no dia que o nosso rei voltar. Perfeito. Perfeito, é isso mesmo. Perfeito. O raciocínio é esse.
Final do versículo 2, missionário Ricardo. Eu tinha dito que a gente ia encerrar a ideia do versículo 2, mas o versículo 2 é aos meus olhos por demais precioso. Ele vai dizer assim: mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Missionário Ricardo, quais são as consequências de escutar a palavra de Deus, estar domingo após domingo na igreja, seja na EBD pela manhã, seja na EBD à noite, mas este ouvir da palavra não ser acompanhado de uma fé genuína pelo Senhor que nos salvou? Esfriamento na fé, apostasia, religiosidade, farisaísmo, tudo aquilo que serve de capa para um cristão, mas que de fato não atesta que ele é um homem ou uma mulher convertido a Deus. A fé é um dom de Deus, claro, mas ela se traduz na firme convicção daquilo que você ainda não vê. É como diz em Hebreus mais adiante, a fé é a certeza daquilo que não se vê. Ora, você já viu o próprio Cristo? Não. Você sabe que o Cristo virá. Você já viu a sua vinda ou você tem a esperança de que ele venha? Você tem a esperança de que ele venha. Então, se você se aferra, você tem essa certeza de que, de fato, ele vem, e você pauta a sua vida nessa firme esperança, você é um homem, uma mulher de fé. Você tem a certeza. O povo que estava no deserto, caminhando, eles não tinham visto ainda a terra prometida. Eles não tinham conhecido Canaã, salvo quando eles chegaram às suas bordas, né, nas suas fronteiras, e os espias foram enviados por Moisés para saber como é que eram as estratégias que eles iam usar e tal. Mas antes, no deserto, eles não tinham esse conhecimento. Eles tinham apenas uma promessa dada por Deus. E se naquele momento eles não tivessem recebido essa promessa, eles não saberiam para onde ir. Eles tinham, primeiro, um destino, um alvo a alcançar. Segundo, um motivo para ter fé. O conteúdo da sua fé era saber que existe um Deus que cuida deles e que ia os levar para um lugar onde mana leite e mel. Ou seja, eles tinham um objetivo, um alvo a alcançar. Só que aí, a fé. Não colocaram em prática, não exercitaram. Eles entenderam, temos essa promessa, mas estamos aqui no deserto, vamos viver de acordo com os nossos princípios, não vamos levar muito em consideração aquilo que Moisés está nos falando. Vamos viver do nosso jeito, vamos fazer assim. E daqui a pouco o coração levou à murmuração. E a murmuração no deserto fez com que Deus se irasse contra eles. E como Deus se irou, a promessa que estava na mão deles lhes foi retirada. Eles não puderam entrar na terra. Veja que o final do versículo diz assim: visto que não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Eles ouviram de quem? Eles a ouviram de Moisés. Eles as ouviram dos profetas. Todo o povo do Antigo Testamento que ouviu a palavra, mas não deu crédito, ou seja, não exerceu a sua fé, perdeu a entrada na terra de Canaã. Esse risco, e isso aqui, como eu falei no começo, é um dos alertas que o autor de Hebreus continua a fazer reiteradamente nessa parte da epístola, é porque ele entende que é muito sério. A gente olha para Canaã e aponta o dedo para os nossos irmãos que caíram lá no deserto e acha, se eu estivesse lá eu seria diferente. Se eu estivesse lá eu teria entrado, eu seria um Josué, eu seria um Caleb. Não é? Será? Veja. Eles ouviram a mensagem, eles ouviram as boas novas, mas não colocaram em prática, não deram a devida importância. E por isso caíram no deserto. Quando você, eu digo aí para o amado irmão também, quando para mim, isso vale para mim, quando nós ouvimos, por exemplo, este versículo, nós, de fato, estamos querendo colocá-lo em prática em nossas vidas. Estamos valorizando ele como sendo, de fato, a palavra de Deus e a regra de fé. Estamos ouvindo essa advertência e colocando ela no nosso coração e dizendo assim, opa, isso aqui tem a máxima importância para a minha vida espiritual? Ou estou apenas sendo um religioso, um teólogo, querendo estudar e conhecer mais? Quando eu ouço uma pregação do meu pastor na igreja e ele faz alertas importantes, ele dá direcionamentos espirituais baseados e pautados na palavra, será que eu levo aquilo para mim, para a minha vida pessoal? Será que quando eu saio porta fora no domingo após o culto, durante a semana, eu aplico na minha caminhada cristã tudo aquilo que o Senhor ministrou através do seu servo? Se eu não estiver fazendo isso, se eu não estiver colocando em prática, através da fé, na minha vida, as palavras que foram ministradas, ora pelo pregador, ora pela leitura da própria Bíblia, o Senhor falando conosco diretamente, eu estou agindo da mesma forma que aquele povo no deserto. E eu vou cair. É inevitável. Eu vou cair.
É por isso que essa advertência é tão importante. Ouça e coloque em prática. Eu vi uma pregação há muitos anos atrás, e o que o diácono Ricardo falou agora me lembrou que o pastor, assim, foi bem pesado ouvir isso naquela época, e até hoje é. Ele estava falando sobre você levar a palavra de Deus a sério, né, na sua vida. E ele falou, olha, tem um estudo que diz que se você for à sua igreja só no domingo à noite, você só vai para a igreja no domingo à noite, você só busca Deus no domingo à noite, você só abre a sua Bíblia no domingo à noite, você está dedicando só 1,20% do seu tempo semanal para Deus. Aí o pastor, na pregação, ele fala, se você acha que isso é muito, por favor, saia da minha igreja. Eu não quero você aqui. Porque eu quero que as pessoas sentem aqui no banco dessa igreja e levem a palavra de Deus a sério. Eu não quero pessoas desleixadas, pessoas que só vêm para cá para receber e não fazem nada, não colocam em prática durante a semana. Foi bem pesado, foi bem impactante para mim ouvir isso há muito tempo atrás, e eu trago isso para mim, comigo e para mim mesmo até hoje. Porque é interessante como muitas vezes a gente acha que se eu estivesse no deserto eu seria diferente. Eu não agiria como aquele povo agiu, mas hoje a gente age da mesma forma sem nem precisar estar no deserto. É verdade. Com todo o conforto. Basta a resistência do chuveiro queimar que já começa a murmuração, né? Mas rapaz, água fria, uma hora dessa da manhã. Quantas vezes murmuramos, quantas vezes reclamamos, às vezes das pequenas coisas que acontecem na igreja, por exemplo. Às vezes não temos compaixão com o irmão que tem uma vivência cristã menor, ele é neófito na fé, ele não tem o seu conhecimento, a sua vida cristã madura, ele ainda é novo na fé, e a Bíblia diz que devemos suportar uns aos outros, levantar os irmãos, ajudar os irmãos na caminhada cristã, amar os irmãos, servindo aos irmãos, e muitas vezes é o contrário, muitas vezes estamos numa comunidade de fé, numa igreja, querendo ser servidos, querendo receber, eu vou ao culto para que eu saia de lá bem, alegre, para receber uma mensagem de Deus. Não, você vai ao culto para adorar a Deus, você vai ao culto para servir a Deus. Você não vai ao culto para ser servido. Né? E esse é o sentido da vida cristã. A verdade, meus irmãos, é que o texto é por demais precioso. Nós ficaremos aqui por horas falando sobre ele, mas o nosso tempo corre. E eu gostaria que o missionário Ricardo trouxesse aqueles pontos que mais lhe falam ao coração, aqueles que ele entende que são os pontos altos deste texto para ficar como lição. E daí nós teremos mais um tempo de conversa. Bom, aqui caminhando, né, para o texto, pelo texto, nós vemos que no versículo 3 ao versículo 8, ele compara a caminhada cristã atual com a caminhada anterior, e ele alerta quanto a determinadas coisas e também aponta para o comportamento de Deus. Ele não só mostra o comportamento dos homens, né, dos que caíram no deserto e dos servos fiéis. Ele mostra também que Deus se ira. Deus se ira. Ele cita textualmente, no versículo 3, o versículo que diz assim: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Quando há murmuração, né, Deus se ira. E é tanto que Deus compara o pecado da murmuração com a feitiçaria. Muitos de nós olhamos para aqueles que praticam a feitiçaria com um olhar de desdém, né? Olha, pessoas que se dedicam a tais práticas. E nós sabemos que, de fato, é algo terrível o pecado da feitiçaria. Mas quando o camarada está murmurando, também está praticando um pecado tão grave. Murmurar é você duvidar do cuidado de Deus para com você. E você não levar em conta que Deus, quando dá princípios e leis e normas para você cumprir, é para o seu bem. É você duvidar da sabedoria de Deus, duvidar do amor de Deus. Essa questão da descrença é muito importante. Nesse versículo aqui, quando ele fala da ira de Deus, por que esse alerta é dado, que nos é dado? É porque Deus se ira, porque a descrença nada mais é do que a resistência deliberada à palavra de Deus. E o que pode nos levar a desistir de Cristo. Vou repetir. É a desistência deliberada da palavra de Deus o que pode nos levar a desistir de Cristo. Por isso, o motivo da ira de Deus. Nós já recebemos a revelação. Cristo já veio ao mundo, já morreu por você, já morreu por mim, já pagou o preço. E você olhar para tudo isso, olhar para a obra de Cristo e simplesmente dar de ombros, não dar a devida importância, Deus fica irado com isso.
Presta atenção. Abraão subiu com seu filho Isaque até o Monte Moriá e levou o cutelo. E na hora em que ele levantou o cutelo, Deus segurou a mão de Abraão para que o cutelo não descesse por graça. Mas quem segurou a mão de Deus quando ele colocou seu próprio filho no patíbulo lá no Calvário? Ninguém. Deus mesmo fez com que o sacrifício fosse realizado no seu próprio filho. Então, quando nós não levamos isso em consideração, não damos a devida importância a isso, claro que isso vai irar o nosso Deus, vai deixá-lo irado, porque Cristo veio ao mundo para salvar cada um de nós, mas ele pagou um preço foi pago, não foi de graça, a graça teve um preço, né? Nós devemos valorizar. Então, esse ponto, para mim, quando eu leio esse trecho aqui, o alerta que o autor diz, olha, cuidado, Deus vai se irar sim, e você pode sim decair da graça, você pode sim perder a sua entrada em Canaã, como esse povo caiu, você também vai cair. Não é? E ele fala, né, também no versículo 6, portanto, ele tem aqui uma conclusão, portanto, visto, portanto, que restam entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Esse é o outro ponto magistral dessa parte, dessa carta. Qual é o tempo do alerta? O tempo é o hoje. O tempo é o agora. O hoje é o hoje. Não foi ontem. O alerta não foi dado na época dos hebreus e o alerta não foi dado tão somente na época dos antigos que caminhavam no deserto. O alerta é para hoje, é para agora, é urgente, é para já. Então, se nós estamos negligenciando a palavra de Deus, estamos levando uma vida cristã, perdoe a expressão, meia boca, é urgente que você se converta. É urgente porque você não sabe se daqui a 10 minutos você terá um encontro com o seu Criador. Você não sabe se daqui a 15 minutos você estará diante dele ou se ele voltará antes disso. É para agora, é para já, é urgente, é para hoje. Então, isso é muito importante. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Com relação a essa questão de endurecimento do coração, né, como eu falei anteriormente, onde está o início da descrença? No coração, nos afetos. O endurecimento começa quando você começa a colocar coisas no lugar da palavra. Ah, eu gosto disto aqui. Isto aqui me atrai. Ah, não, tem nada não. Eu vou descumprir um pouquinho. Você está substituindo a palavra de Deus, os princípios do reino, por algo que é perecível, algo que é mundano, algo que vai morrer aqui, algo que vai ficar aqui. É como você trocar algo que é temporário, algo que está no deserto, por algo que é definitivo, que é o céu. Nós temos que ter, irmãos, a dimensão, como diz o nosso pastor Luiz, da nossa transitoriedade aqui na Terra e da nossa eternidade. Então, é para hoje esse alerta. Esses dois pontos, na minha opinião, entre os versículos 3 e 8, são os mais importantes. O alerta contra a ira de Deus por desprezarmos a obra de Cristo. Na realidade, é isso que ele está falando. E segundo, o perigo de não entrarmos no descanso, ou seja, na Canaã celestial, caso nós venhamos a endurecer o nosso coração, substituindo a palavra por outras coisas, focarmos em tudo que é temporário, tudo que é terreno, tudo que é daqui, e esquecermos definitivamente o que existe mais importante, que é a nossa salvação. Eu vi uma pregação de Hernando Dias Lopes sobre esse texto, e ele faz justamente essa questão da transitoriedade, e ele fala, você não constrói a sua casa em cima de uma ponte, porque se você construir em cima de uma ponte, você pode perder a sua casa a qualquer momento, porque qualquer chuva pode fazer com que essa ponte caia. E a ponte é esse mundo. A gente não está com a nossa base firmada nesse mundo, mas na vida eterna. E esse mundo é a ponte que nos leva até a vida eterna. Esse mundo, digo assim, né? Vocês me entenderam. Cristo é o que nos leva à vida eterna, mas a gente precisa passar por esse mundo aqui. A gente precisa estar aqui para que nós ouçamos a palavra de Deus, nós creiamos na palavra de Deus e nós preguemos a palavra de Deus. Porque para chegarmos à vida eterna, mais uma vez, ele cita essa questão da ponte. Nós temos que atravessar essa ponte. E atravessar essa ponte é atravessar e passar pelas aflições desse mundo. Porque Jesus venceu o mundo. E nós podemos vencer quando atravessarmos essa ponte. Verdade.
O que eu acho interessante desse texto aqui, dessa passagem, pegando inclusive o gancho dos irmãos sobre transitoriedade, sobre eternidade, é que no versículo 8 o autor está falando sobre Josué. E nós sabemos que no hebraico a palavra Josué e Jesus, elas são iguais, é a mesma palavra. Então é como se quase que sutilmente o autor aqui, que lembrem, o objetivo dele é um povo que está abandonando a fé em Cristo para voltar aos rudimentos do judaísmo. Ou seja, não entendeu a superioridade de Cristo. O autor agora está querendo mostrar que Cristo é superior, então sutilmente o autor mostra, através de Josué, esse povo aqui não recebeu o descanso propriamente dito, porque senão não teria que Davi falar quase que 500 anos depois sobre um descanso. Então o autor está fazendo aqui bem sutilmente mostrando, olha, Josué era importante, Josué foi um grande homem, Josué conduziu o povo a entrar na terra de Canaã, mas ainda assim aquele não é o descanso definitivo. O descanso definitivo vem no Josué maior, vem em Jesus, vem em Cristo. Importantíssimo. Esse versículo salta aos olhos porque, do nada, né? Aparentemente que ele é colocado aqui e você diz, poxa vida, o autor vinha falando, discorrendo e tal, de repente ele joga Josué, ele lança o nome de Josué aqui, aparentemente fica desconecto, né? Parece uma ideia enxertada aqui sem muita conexão, mas é exatamente esse o sentido, né? Que Josué, exatamente, ele como representante, ele sendo o líder daquele que levava o povo para uma Canaã terrena, não trouxe o descanso definitivo somente em Cristo. Esse sim é o nosso Senhor libertador, aquele que nos levará, o bom pastor que levará suas ovelhas para o pasto e para o lugar de águas fartas, né? Eu acho interessante aqui, pegando todo o contexto até esse trecho aqui, é a construção do argumento do autor. É muito interessante. O autor vai mostrar os anjos, você pensa seres celestiais, seres superiores. Cristo é superior. Aí o autor vai reduzindo. Agora Moisés, Cristo é superior. Após Moisés, quem é que vem? Em quem é que o povo coloca sua esperança? Josué. Agora vai mostrar mais uma vez que Cristo é superior a Josué. Eu acho interessante essa linha de argumentação que o autor vai seguindo, essa sutileza com que ele vai mostrando com paciência, com amor e com embasamento no Antigo Testamento. Ele faz isso o tempo todo, inclusive aqui citando, como o missionário Ricardo falou, o Salmo 95, o quanto Cristo é superior a todas essas figuras e cerimônias e rituais do Antigo Testamento. Mas aí o versículo 9 ele diz assim, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Que esperança é essa? O brilho da esperança. Exatamente. Como se o texto de fato é como se a gente estivesse até aqui numa caverna, não entraram no meu descanso, endureceram o coração e de repente a ira de Deus e de repente resta um repouso. Missionário Ricardo, que repouso é esse que nós temos esperança? Nem só de pancada no lombo viverá o cristão. O autor ele tem um cuidado de exortar, de alertar, de falar, olha, isso aqui é muito sério, cuidado com a ira, cuidado para você não decair da fé, cuidado para não endurecer o coração, cuidado para não perder a sua entrada na Canaã celestial, mas ao mesmo tempo que ele faz, digamos assim, alertas negativos no sentido de chamar a atenção, ele abre uma porta, ele mostra a esperança, diz, olha, a promessa não acabou. A promessa não ficou lá no deserto com o povo, com os cadáveres que caíram. Essa promessa continua para o povo. E é isso que ele diz aqui no versículo 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Aquele que crê em Cristo, aquele que crê no Senhor, ainda continua na posse dessa promessa e mais do que nunca. Esta promessa já tem uma conotação, como o Igor falou, já realizada. Quando Cristo veio no seu ministério, ele já realizou a perspectiva do reino já instalado. O já e o ainda não. O reino já instalado, porém ainda não consumado. Então, é lindo quando nós trazemos agora, claro, numa visão anacrônica, ou seja, visão de frente para trás. É quando olhamos com o conteúdo que já temos, com a revelação que nós já possuímos hoje, mais completa, dá para entender que nós já estamos com um pezinho dentro da Canaã celestial, porque o reino já está entre nós, embora não com visível aparência. Entende? Se nós já cremos em Cristo, nós já podemos gozar do descanso. É por isso que muita gente não entende como às vezes você vê um cristão, uma cristã sofrendo, às vezes no leito de hospital, às vezes com problema com o filho e de repente com um louvor na boca. Às vezes pessoas que têm fartura, que têm uma vida abundante, que têm tudo de bom, mas não têm paz do espírito. Ela não consegue repousar uma noite e dormir em paz.
No seu coração há sempre uma angústia. Por quê? Porque ela não está no gozo desse descanso. E, no entanto, uma pessoa simples, um cristão que não tem posses, um cristão que tem muitas lutas, no entanto, ele tem paz no coração. De onde vem essa paz? Uma paz que excede, como diz a palavra, todo o entendimento. Se você for olhar pelo entendimento humano, um psicólogo não explica, filósofo não explica, ninguém explica. Só pode ser algo espiritual, e essa paz é colocada em nós quando nós recebemos da parte de Jesus refrigério na alma. Ou seja, nós já estamos no gozo, a menor dizendo, já estamos na realidade do gozo, já estamos com o pé dentro da Canaã celestial, embora ainda não com visível aparência. Essa promessa já se faz em nós hoje, né? Quando nós cremos em Cristo, ela já se realiza em nós. Agora, sim, definitivamente, quando o reino, né, se consumar com a vinda do Senhor, aí a coisa vai ser visível e vai ser palpável. Vou pegar esse gancho, porque esse é um dos pontos, talvez, de discordância do texto, de aparente contradição, mas o missionário Ricardo já começou a explicação, vou aproveitar o gancho para que ele dê seguimento, porque no versículo 2 o autor... Não, no versículo 3, perdão, o autor diz que nós que cremos já entramos no descanso. Nós que cremos entramos no descanso. Já no versículo 11 ele diz, esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso. Missionário Ricardo, nos explique, já entramos, ainda não entramos, vamos entrar, temos que nos esforçar, já temos o descanso. Como é isso aí, missionário? Bom, essa questão realmente traz uma certa polêmica no meio teológico, mas, independente das posições teológicas, porque há pessoas que entendem, perdemos, outros que não perdemos, é a questão da perseverança do crente. É a questão da perseverança do crente. Uma coisa é certa. A perseverança do crente, para qualquer perspectiva teológica, está baseada em Cristo e na sua obra. Tá certo? Não vamos entrar aqui na polêmica se perde ou não perde a salvação. A questão não é essa. O foco do autor aqui não é discutir se a minha parte na questão. É discutir o seguinte, nós já temos garantida a promessa. Olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé e você não perderá a sua salvação. Existe uma metáfora que eu gosto muito de usar. Como é que eu nunca vou sair dos trilhos? Como é que eu nunca vou sair do caminho da salvação? Como é que eu nunca vou sair do caminho que leva a Canaã celestial? Imagine que nós todos estamos andando em fila indiana, todos os cristãos, um atrás do outro, um atrás do outro. E você está seguindo o que está à sua frente, o que está à sua frente sucessivamente, o que vem à sua frente. Porém, o que encabeça a fila é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Se você olhar para a esquerda ou para a direita, você vai se desviar do caminho. Você vai sair do caminho. Você vai perder a rota. E você vai sair daquele grupo e vai se desviar e vai pegar um atalho que vai levá-lo à perdição. Porém, se você não tirar os olhos de Cristo, que é o cabeça que está à frente, guiando aquela fila indiana em rumo à salvação, você não vai sair dos trilhos. Você não vai sair do caminho para a Canaã celestial. Então, nesse sentido, a perseverança do crente está em Cristo. Por isso que a palavra diz, ele é o autor, ou seja, aquele que coloca fé em nós, e o consumador, aquele que faz com que nós, de fato, não percamos a trilha, que não saiamos dela. Eu cito muito o alerta que Pedro faz em 2 Pedro, capítulo 2, verso 10, quando ele diz, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pedro diz a mesma coisa que o autor de Hebreus. Ele diz, procurai com diligência cada vez maior. Mas diligenciar o quê? Diligenciar o quê? Como você ter a certeza de que está no caminho certo? Simplesmente é você se expor à palavra. O auto-engano é a pior coisa que existe. Você saber-se cristão e achar que está salvo e não está salvo. Lembra da fila indiana? Aquele que está na fila indiana, ele acha que é cristão, acha que está na fila dos cristãos e está corretamente, interpretando corretamente. Porém, quando ele deixa de olhar para Cristo e para a sua palavra revelada, que é o que está na Bíblia, ele começa a olhar para os lados, ele deixa de se expor à Bíblia, à palavra de Deus. Ora, a palavra de Deus nos confronta. Ela é como um espelho límpido e transparente que mostra cada ruga nossa, cada detalhe. E às vezes o que nós olhamos no espelho não nos agrada. Ele revela esse espelho, que é a palavra, os nossos pecados. Então o que acontece? Quando eu vejo meus pecados, eu sou confrontado à luz da palavra. Se eu sou de fato convertido a Cristo, se eu quero realmente seguir a Cristo, eu vou me arrepender. Senhor, me perdoe. Não é isso que a tua palavra diz. Não é isso que o Senhor quer para mim.
me perdoe, Senhor. Aí você volta para os trilhos, você volta para aquele caminho e volta de novo para a fila que te leva a Cristo. Então, o segredo para você não perder o rumo, para você não sair deste caminho, desta trilha que leva a Canaã Celestial, é se expor cada vez mais à palavra de Deus. E deixar a palavra de Deus guiar e pautar a sua vida. Não é simplesmente conhecê-la. É você se expor, porque ela vai te revelar quem você é e você se submeter a ela. Amém. Já caminhando para o fim, meus irmãos, que o nosso tempo é chegado. Professor Igor Tiengo, considerações finais. Eu acho muito interessante esse texto. Não só pela próxima lição também, né? Que a gente vai falar do versículo 12 e o 13, vai falar sobre a eficácia e a vivência, né, da palavra de Deus em nós. Mas eu acho que é fundamental a gente gravar isso, da perseverança. Porque independente de corrente teológica, independente de conhecimento, independente de conteúdo pedagógico, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então, eu preciso crer na palavra de Deus. Eu não preciso crer em Calvino, em Armínio, em Lutero, em Spurgeon, seja quem for que esteja com o nome aqui. Eu não preciso crer nessas pessoas, eu preciso crer na mensagem que elas pregaram. Porque o importante não é quem prega, mas a mensagem. E o livro de Hebreus deixa isso bem claro. Não importa se foi Paulo, se foi Barnabé, se foi Apolo, não importa quem escreveu Hebreus, o que importa é a mensagem que ele traz. Então, eu acredito que para chegarmos a esse descanso, né, para entrarmos nesse descanso, a gente precisa crer na palavra de Deus. E eu acho que isso é o fundamental para que a gente persevere. A palavra de Deus, ela é o fundamento da nossa perseverança, e não doutrinas secundárias, né? Amém. Missionário Ricardo. Então é isso mesmo. Ao nos expormos à palavra, nós temos a oportunidade da misericórdia de Deus habitar em nós e nos confrontar e nos corrigir. Deus ama os seus filhos, Deus ama os seus servos, Deus não quer aplicar sua ira sobre nós. Ele diz que não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio, quanto mais dos seus filhos. Entende? Quanto mais de nós que já professamos o seu nome. Deus dá todos os dias as chances de nós voltarmos a Ele, nos dá a chance de buscarmos confiadamente o trono da graça. Né? E Ele sabe. Cristo, Ele se fez homem. Ele sabe o que é ser homem. Ele sabe como é ser tentado. Ele foi tentado pelo Satanás durante 40 dias. Ele sabe onde o sapato aperta. Homem de dores, que sabe o que é sofrer, como diz Isaías. Né? Ele se identifica com a tua dor, ele se identifica com a tua limitação. Quando ele diz para você orar sem cessar, ele sabe que você pode orar sem cessar, porque ele também foi homem de oração. Ele não te pede nada que ele não tenha feito antes. Quando ele diz sair e pregar o evangelho, fazer discípulos, ele também fez isso no seu ministério. Quando ele diz para servir, ele que é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, todo glorioso, Deus poderoso, ele botou uma faixa, uma toalha nos seus lombos, né, na sua barriga, em volta, e lavou os pés de homens simples como eu e você. Então, ele ensinou-nos o que é servir ao irmão, ele sendo o primeiro dentre os primeiros, o primogênito dentre os homens. Então, nunca perder esse foco, que certamente a perseverança haverá em nossas vidas. Amém. O missionário poderia nos elevar em oração nesse momento final? Muito bem. Senhor Deus, obrigado por este momento, Senhor, que Tu nos destes de meditar na Tua palavra. Obrigado pelos alertas que nos são dados, Senhor, no transcorrer da Tua palavra. Alertas importantes, alertas muitas vezes severos, mas ao mesmo tempo acompanhado da doçura das promessas, a doçura, Senhor, da graça da Tua salvação. Tu és o Deus gracioso, Tu és um Deus amoroso, Tu és um Deus, Senhor, que tem um sorriso nos lábios para cada um dos Teus servos, e Tu não nos abandona jamais. Senhor, nós Te louvamos e Te bendizemos e Te adoramos, Senhor. Coloca esta mensagem em nossos corações, que não negligenciemos tamanha salvação, que ao ouvirmos as pregações, Senhor, não endurecemos o coração, como fizeram aqueles que caíram no deserto. Pelo contrário, que ao ouvirmos os alertas, que ao ouvirmos as palavras ministradas da Tua parte pelos Teus servos, pelos pregadores, e ao lermos a verdade revelada na Bíblia, Senhor, nós tragamos ela para nós, façamos com que ela habite em nós e façamos com que ela seja algo prático em nossas vidas. Que esta palavra, Senhor, se revele a
todos, e que aqueles que ao ouvirem, Senhor, tenham seus corações transformados, e que a salvação habite ainda naqueles que ainda não fizeram essa confissão de servir ao Senhor como Senhor e Salvador. Pai, pedimos esta graça para ajudar a nossa casa, da nossa família, para ajudar a nossa igreja, para todos aqueles que conhecemos e também para aqueles que ainda virão, segundo a tua soberana vontade. É isso que te pedimos hoje, nos abençoe e nos guarda em nome de Jesus. Amém. Amém. E fica aqui o nosso apelo final aos irmãos que deixem o like, curtam, compartilhem, comentem. Vamos fazer com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Com certeza. É muito importante porque parece até um clichê, né? A gente ficar repetindo isso toda vez e que, de fato, se a gente for olhar alguns vídeos no YouTube, se fala a mesma coisa, né? Quando você curte, quando você compartilha, quando você comenta, o YouTube ele realmente entende que esse conteúdo é relevante e ele precisa ser compartilhado. Porque a gente vê tanta coisa, tanta cultura inútil sendo compartilhada, mas, cara, isso aqui é a palavra da salvação. Então, é como a gente pensar que a gente não está fazendo nada para que nós nos elevemos, mas para que a palavra de Deus seja elevada e levada. Amém. Então, nos ajude. Causa santa. Amém. Que os irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus.